Palavras diárias de Deus. Dar testemunho de Deus é primeiramente uma questão de falar sobre seu conhecimento da obra de Deus, de como Deus conquista as pessoas, de como Ele as salva, de como as transforma. É uma questão de falar de como Ele guia as pessoas para entrarem na realidade da verdade, permitindo-lhes ser conquistadas, aperfeiçoadas e salvas por Ele. Dar testemunho significa falar de sua obra e de tudo que você tem experimentado. Só a sua obra pode representá-lo e só a sua obra pode revelá-lo publicamente em sua inteireza. Sua obra dá testemunho dele e, com suas declarações, representam o Espírito diretamente. A obra que ele faz é executada pelo Espírito e as palavras que ele profere são faladas pelo Espírito. Essas coisas são meramente expressas por meio da carne encarnada de Deus. Mas, na verdade, elas são expressões do Espírito. Toda a obra que ele faz e todas as palavras que ele profere representam sua essência. Se depois de revestir-se de carne e vir entre os homens, Deus não falasse nem operasse, e então lhes pedisse que conhecessem seu realismo, sua normalidade e sua onipotência, você seria capaz disso? Você seria capaz de saber qual é a substância do Espírito? Você seria capaz de saber quais são os atributos de sua carne? É só por terem experimentado cada etapa de sua obra que ele lhes pede para dar testemunho dele. Se vocês não tivessem essa experiência, então ele não insistiria para darem testemunho. Assim, quando você dá testemunho de Deus, não só testifica de seu exterior de humanidade normal, mas também da obra que ele faz e a senda que ele lidera. Você deve testificar de como foi conquistado por ele e em que aspectos foi aperfeiçoado. Esse é o tipo de testemunho que você deveria dar. Seja onde for, se você clamar, nosso Deus veio para operar e sua obra é verdadeiramente prática. Ele nos ganhou sem atos sobrenaturais, sem milagres e maravilhas de espécie alguma. Outros perguntarão: o que você quer dizer quando diz que ele não opera milagres e maravilhas? Como ele pôde ter conquistado você sem operar milagres e maravilhas? E você diz: ele fala, e sem uma demonstração de qualquer maravilha ou milagre, ele nos conquistou. Sua obra nos conquistou. No final, se você é incapaz de dizer qualquer coisa de substância, se você não consegue falar de especificidades, isso é testemunho verdadeiro? Quando Deus encarnado conquista as pessoas, são as suas palavras divinas que o fazem. Humanidade não pode realizar isso. Não é algo que qualquer mortal possa alcançar. E mesmo aqueles de calibre mais elevado entre as pessoas normais são incapazes disso, pois sua divindade é mais elevada que qualquer ser criado. Isso é extraordinário para as pessoas. O Criador, afinal, é mais elevado que qualquer ser criado. Seres criados não podem ser mais elevados que o Criador. Se você fosse mais elevado que ele não seria capaz de conquistá-lo. E ele só pode conquistá-lo porque é mais elevado que você. Aquele que pode conquistar toda a espécie humana é o Criador, e ninguém a não ser ele pode fazer essa obra. Essas palavras são testemunho, o tipo de testemunho que você deveria dar. Passo a passo, você experimentou castigo, julgamento, refinamento, provações, reveses e tribulações e foi conquistado. Você pôs de lado as expectativas da carne, suas motivações pessoais e os interesses íntimos da carne. Em outras palavras, as palavras de Deus conquistaram seu coração completamente. Embora não tenha crescido em sua vida tanto quanto ele exige, você sabe todas essas coisas e está completamente convencido pelo que ele faz. Então, isso pode ser chamado de testemunho
testemunho que é real e verdadeiro. A obra que Deus veio fazer, a obra de julgamento e castigo, tem por propósito conquistar o homem. Mas ele também está concluindo sua obra, finalizando a era e executando a obra de conclusão. Ele está finalizando a era inteira, salvando toda a espécie humana, livrando-a do pecado de uma vez por todas. Ele está ganhando plenamente a raça humana que ele criou. Você deveria dar testemunho de tudo isso. Você experimentou tanta coisa da obra de Deus. Você a viu com os próprios olhos e a experimentou pessoalmente. Quando tiver alcançado o verdadeiro fim, você não deve ser incapaz de desempenhar a função que lhe foi incumbida. Que pena seria! No futuro, quando o Evangelho tiver se espalhado, você deveria ser capaz de falar do seu conhecimento, testificar tudo o que ganhou em seu coração e não poupar esforços. É isso que um ser criado deveria alcançar. Qual é o significado real desse estágio da obra de Deus? Qual é o seu efeito? E quanto dela é executado no homem? O que as pessoas deveriam fazer? Quando vocês puderem falar claramente de toda a obra que Deus encarnado tem feito desde que veio para a Terra, então o seu testemunho estará completo. Quando você puder falar claramente dessas 5 coisas, o significado de sua obra, seu conteúdo, sua substância, o caráter que representa e seus princípios, então isso provará que você é capaz de dar testemunho de Deus, que você realmente é possuidor de conhecimento. Minhas exigências para vocês não são muito elevadas e são alcançáveis por todos aqueles que buscam de verdade. Se está decidido a ser uma das testemunhas de Deus, você deve entender o que Deus odeia e o que Deus ama. Você experimentou muito de sua obra. Por meio dessa obra, você deve chegar a conhecer seu caráter, entender sua vontade e suas exigências para os seres humanos e usar esse conhecimento para testificar a respeito dele e desempenhar seu dever. Você pode dizer apenas: conhecemos Deus. Seu julgamento e castigo são muito severos. Suas palavras são muito severas. Elas são justas e grandiosas e não podem ser ofendidas por homem nenhum. Mas, no fim, essas palavras provêm para o homem. Qual é o efeito delas nas pessoas? Você realmente sabe que esta obra de julgamento e de castigo é a mais benéfica para você? O julgamento e o castigo de Deus estão expondo sua rebeldia e corrupção, não estão? Eles podem limpar e expelir aquelas coisas imundas e corruptas dentro de você, não podem? Se não houvesse julgamento e castigo, o que seria de você? Você realmente reconhece o fato de que Satanás o corrompeu até o grau mais profundo? Hoje vocês deveriam se equipar com essas coisas e conhecê-las bem.